E eu trouxe, eu já que o irmão me ungiu nesta noite. O senhor unge, né? Mas o irmão dá um encargo para falar um pouco com vocês. Sim. Eu quero passar um pouco do meu sentimento, que é uma preocupação com. Assim como o Paulo tinha uma preocupação com as igrejas, eu tenho uma certa preocupação com os irmãos, porque há uma profecia para se cumprir. Verdade. Uma profecia para se cumprir no meio dos irmãos, no meio dos salvos. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Não é isso? Sim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esse ano. Então nós temos assim despertado para motivar os irmãos. Motivar. Sim. Existe, irmão, uma esfera maligna que atua no meio dos cristãos. Se vocês forem para a internet, vocês vão ver muitas aberrações, muitas coisas malignas no meio dos irmãos. Se o Senhor me lembrar de alguns, eu passarei para vocês. Caso contrário, eu só vou passar um antídoto para vocês. Tá bom? Sim. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Eu quero ganhar tempo porque talvez necessite, né, de mais tempo. Então, 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Aí diz assim, eu vou adiantar, tá bom, irmãos? Amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Sim. Se alguém amar o mundo, Sim. o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Na verdade, eu falei até o 15 e 16, não foi? Mas até o 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, notem que aqui não fala de Satanás. Não fala de Satanás. Fala do mundo. Sim. E diz assim, não procede do Pai, mas poderia dizer, procede do maligno, procede de Satanás. Mas diz assim, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós vamos entender que mundo é esse. Vamos ler capítulo 5. O capítulo 5, versículos de 4 a 5. Aí diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Irmãos, vejam que mais uma vez aqui o apóstolo João não fala de Satanás. Não fala. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o maligno. Mas diz assim, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, não é vence Satanás. Que mundo é esse, irmãos? Aí quando chega no versículo 19 desse capítulo, aí o apóstolo João ele diz o seguinte, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Que mundo é esse? Esse mundo não se refere ao planeta Terra. Não se refere à Terra aqui onde nós estamos. Mas esse mundo aqui está se referindo, que diz assim que o mundo jaz do maligno, jaz, está assentado, está descansando, ou seja, habitando. Esse mundo aqui é um sistema de vida. É um sistema de vida que a humanidade tem, independente de Deus. Quando o apóstolo João diz assim, o mundo inteiro jaz do maligno, aí ali já começa a falar do maligno, que é o maligno que governa este mundo. Agora, eu não peguei um versículo, mas diz assim que toda a terra, o Senhor dizendo, toda a terra é minha. Aí sim, a terra é do Senhor. Mas esse mundo que está se relacionando ao sistema de vida é do maligno. Quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 4, ali o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Este Evangelho não consegue penetrar nas pessoas porque elas estão cegas. E Satanás cegou o entendimento delas e elas não conseguem compreender. Então, esse mundo que Satanás está governando, ele está cada dia mais se intensificando, avançando para o mundo evangélico, o mundo cristão. Não somente os irmãos que estão na religião, mas aqueles que tomaram a base da localidade, do testemunho de um só corpo, também estão sendo conformados com este mundo. Lembrem em Gênesis capítulo 4, quando ali começou a falar da geração, a descendência de Adão e a descendência de Caim. A descendência de Adão, ali você vê que os dias são contados, e depois fala que Enoque andou com Deus e foi tomado para Deus. Mas quando chega na descendência de Caim, aí fala que Caim criou uma civilização sem Deus, independente de Deus. Tudo que eles queriam, eles faziam. Essa civilização, ela foi se expandindo, se intensificando. Quando chega no capítulo 6, irmãos, é impressionante isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, aí diz assim: de Enos nasceu. De Enos nasceu. Não, de Enos não. De Sete nasceu Enos, né? É porque a gente acaba não pegando, revisando o versículo. Mas o que eu quero não é eles, tá? É só para lembrar. Gênesis 4, 26, aí fala que a Sete nasceu-lhes também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E a partir dali, eles começaram a invocar o nome do Senhor. A partir dali começaram a invocar o nome do Senhor. Mas quando chega no capítulo 6, não vê mais ninguém invocando o nome do Senhor. Mas a única coisa que o Senhor diz, o Senhor indignado, dizendo assim: o meu espírito não mais agirá no meio dos homens para sempre. Aí depois diz assim: porque me arrependi de ter feito homem. Vejam, os homens tiveram um viver totalmente independente dele. Aí diz assim que a iniquidade se evoluiu, a violência evoluiu, que o Senhor quis destruir a humanidade. Dentre todos aqueles, apenas um surgiu. Quem foi esse um? Noé. Somente Noé. E cadê os outros? O que aconteceu com os outros? Eles foram envolvidos por aquele sistema de vida independente de Deus. É um sistema de vida atraente. O mundo, gente, não é um mundo, como muitos dizem assim, um bicho de 7 cabeças, um monstro. Muitos dizem assim: o mundo é sem cor. Não, o mundo é colorido, o mundo é atraente. O mundo, ele satisfaz o nosso ego, a concupiscência dos olhos, a concupiscência a soberba da vida, né? Você vê e você vai e pratica aquilo que sua alma quer, e depois vem a soberba, a exaltação, se vangloriar por ter feito aquilo. Por isso o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o mundo quase todo se esfriará. Na época de Adão, na descendência de Adão, a iniquidade se multiplicou. E podemos dizer quase todos, para não dizer somente Noé, né? Quase todos, porque sobrou Noé. Somente Noé prevaleceu. E nesses últimos tempos, poderá ocorrer as mesmas coisas. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Por isso nós precisamos, irmãos, nos voltarmos à palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. E não permitir que este mundo venha entrar em nós, a ponto de amarmos as coisas, amar o mundo ou as coisas que há no mundo. Não dá para explicar aqui hoje essas coisas que há no mundo, amar o mundo e amar as coisas que há no mundo. Mas amar o mundo, nós não podemos amar. Nós somos de Deus, exclusivos para Deus. Amém, amém. Tá bom, irmãos? Vamos amar a Deus. Então, este mundo aqui,
que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, século, é a mesma coisa. Este presente século, o Senhor Jesus também fala, essa geração, este século, está se referindo, na época dele, foi lá, este século. Mas hoje, é este século em qual nós estamos vivendo. O qual nós estamos contemplando, nós não estamos vendo, não estamos vivendo, né? Apenas vemos ele, mas não estamos praticando o que o mundo faz. Vamos ver algumas coisas que há neste século. Como vocês sabem, este mundo, esse que é um sistema de vida independente de Deus, tá bom? Eles não precisam de Deus para nada. E quando fala século, não está relacionado aos dias. Não está relacionado aos dias, porque em Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus disse assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque pois o amanhã trará os seus benefícios, né? Trará os seus cuidados, os seus benefícios. Aí diz assim, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Mas não é o dia que é mal, porque o apóstolo Paulo fala que, em outra tradução, dizendo que os dias são santos. Todos os dias são iguais. Os dias são santos. Deus estabeleceu os dias. Mas o que vem, o que está dentro desse dia, é o mal que opera. Por isso, no versículo 13 de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ensinando a oração, aí ele diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem é este mal? Satanás é o mal. Então, nos dias, a cada dia, Satanás está operando. Você vê aí quantas coisas estão acontecendo a cada dia. E cada dia parece que vai ficando pior. Vai ficando pior. Cada dia ficando pior. Aí você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Realmente estamos vivendo os sinais dos tempos. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Satanás está operando, se intensificando a cada dia. Mas o que é que Satanás quer com os crentes? O que é que Satanás quer com os irmãos? Ele, assim como a descendência de Adão, ele quer fazer conosco. Ele quer, vamos usar a palavra século. Século, ele quer nos secular. O que é nos secular? No secular é afastar a pessoa da autoridade divina e do Deus divino. Vocês podem ver aí, muitos irmãos que não reúnem mais, não quer mais desfrutar. Então Satanás seculou ele. Quando secula essa pessoa, nós podemos dizer discipulou. Discipulou, essa pessoa se conformou. Ela tomou a forma que Satanás quer. Então Satanás ele quer secular. Desviar-nos do nosso alvo. Desviar-nos do nosso objetivo. Satanás quer isso. Por isso nós precisamos voltarmos ao Senhor. Tá? Amém, amém. Quando as pessoas são seculadas, são discipuladas, conformadas, aí cria-se então a secularização. A secularização é o processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida em que vão se tornando mais modernas, elas vão ficando mais independentes de Deus. Hoje nós vemos que as sociedades, elas estão cada vez mais independentes de Deus, que elas usam o nome de Deus para blasfemar, usam tipo a figura de Deus para macular, né, como um carnaval, e elas acham que Deus não existe. Satanás colocou na mente delas que Deus não existe. E não somente pessoas que estão no mundo, até mesmo cristãos. Uma vez eu estava lendo o blog de um cristão, um ex-cristão. Ele disse que é ex-cristão, né? Ex-cristão. Ele disse que já foi compositor e cantor gospel, mas hoje ele é ateu. Ele foi secular. Ele não depende mais de Deus. Vamos ver o que a secularização está, ou seja, o que Satanás está fazendo nas sociedades desde a era pré-moderna. Por exemplo, na era pré-moderna, era quase impossível não crer em Deus. Era quase impossível não crer em Deus. Deus estava nas escolas, nos lares, nas escolas. Deus estava nos tribunais.
Deus estava na sociedade, nos tribunais, quando alguém ia dar um testemunho, pegava uma Bíblia e mandava a testemunha por a mão, até o réu por a mão sobre a Bíblia, e dizer: você promete dizer a verdade, mas nada além da verdade? E aí as pessoas tinham temor e diziam: eu prometo. Quando se pegava o Evangelho em praça, se juntava muita gente se convertia ao Evangelho. Então Deus era muito falado, as pessoas temiam muito a Deus. Mas na era moderna, já era possível não crer em Deus. Poucos ouviam o Evangelho, pouco a pouco foi tirando Deus das escolas, aí foi tirando Deus e botando Halloween, tirando Deus, botando folclore nas casas, ídolos, e aí foram colocando, substituindo Deus por muitas outras coisas. Mas na era pós-moderna, podemos dizer, é quase impossível crer em Deus. Hoje, quando se faz uma evangelização, irmãos, somente os irmãos participam. Ninguém chega mais. Quando vai evangelizar uma pessoa, só falta dizer assim: se você não crê, você vai para o inferno. Mas a pessoa está ali: não, mas eu não quero. Ah, hoje não. Ah, para tudo tem seu tempo. As pessoas não querem mais. Você vê que hoje, quando se prega o Evangelho, quase ninguém se converte mais. É como se quisesse dizer assim: está acabando já as pessoas que vão ser salvas. Porque quando a era da graça encerrar, ninguém mais vai ser salvo, irmãos. Vai dar continuidade para a salvação dos judeus, mas dos gentios é hoje. E parece que já está encerrando. O campo que estava embranquecido, como o Senhor Jesus falou, parece que existe agora poucos grãos lá, poucas espigas para serem colhidas. É quase impossível crer em Deus, gente. Quase impossível. E ainda nós somos rejeitados, se possível até ameaçados, né, como países comunistas que ameaçam, prendem, torturam, até mesmo matam, porque está pregando o Evangelho. Não está fazendo nada de mal, só porque está pregando o Evangelho. Então, essa é a secularização. A sociedade vai se tornando moderna e cada vez mais independente de Deus. Não quer mais saber de Deus. Até mesmo nos interiores, era até muitas pessoas se convertiam, mas hoje é a mesma coisa de simplicidade. Não se ouve mais, se dá um folheto a uma pessoa, aí às vezes ela engola ali e joga fora, não quer. Ela não quer mais. Você quer parar uma pessoa para conversar, não tem tempo, estou apressado. Na verdade, ela não quer ouvir. É isso que está acontecendo. Então, esse é o avanço da secularidade. Nós podemos dar um exemplo aqui com respeito à era pós-moderna, com a Europa, continente europeu. Não só a Europa, mas o continente europeu. A Europa, por exemplo, ela foi um berço para a evangelização. Quando começou o Evangelho, na Europa foi um centro para a expansão do Evangelho. Quase 100% dos habitantes do continente europeu eram evangélicos. Hoje, irmãos, na era pós-moderna, somente 10% dos habitantes do continente europeu são cristãos. Somente 10%. Muitos que os irmãos chamam de igreja, né, aqueles templos, fecharam. Alguns são bares, casas noturnas, boates. Viraram isso, venderam. As pessoas não querem mais seguir o Senhor no continente europeu. E, de acordo com os estudos de muitos escatológicos, o anticristo surgirá exatamente de um dos 10 países da Europa. E aí, como se estivesse lá preparando o campo para ele, né? Isso se chama apostasia. Apostasia, irmãos. É o abandono da fé. As pessoas vão abandonar a sua fé. Por isso, em Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Nossa, nós corremos o risco, irmãos, se nós não observarmos a palavra do Senhor, não nos apegarmos à palavra do Senhor, que quando o Senhor voltar, nos pegar desapercebidos, sem compromisso nenhum com Deus. Por isso, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele disse assim:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente no Espírito. Então a nossa mente precisa estar posta no Espírito. Amém. Romanos capítulo 6, 8 fala que se nós colocarmos a nossa mente na carne, é morte. Mas se colocarmos a nossa mente no Espírito, é vida. Vamos colocar a nossa mente no Espírito. Vamos permitir que Deus transforme a nossa mente. Que a nossa mente seja a mente dele. A nossa vontade seja a vontade dele. A nossa emoção seja a emoção dele. Vamos pedir ao Senhor que nos livre de toda a tentação, que nos livre do mal. Certo, irmãos? Amém. Em Mateus 24, que nós já citei para vocês, 24, 12. Essa é a intenção de Satanás. Que o amor de quase todos, ou que se possível de todos, se esfrie. Mas nós podemos nos voltar ao Senhor e pedir ao Senhor que cada dia mais o nosso amor para com Ele arda. Amém. Que o nosso amor se inflame. Amém. Como desde o princípio. Como era desde o princípio? A gente não media esforço nenhum. Mas hoje a gente mede muitos esforços, né, irmãos? Está fazendo muito sol, está chovendo muito, está fazendo muito calor, está fazendo muito frio. Sempre nós arranjamos uma desculpa. O nosso amor está realmente se esfriando. Alguém poderia levantar a mão e dizer assim: meu amor continua o mesmo desde o princípio. Eu creio que ninguém vai levantar a mão e dizer que continua o mesmo, mas nós esfriamos um pouco. Não somos mais os mesmos. Embora prosseguindo no Senhor, mas o nosso amor, ele se esfriou um pouco. O que a secularização quer é substituir o Deus vivo pelas leis humanas. A secularização, ela não quer substituir a lei de Deus. Está substituindo o Deus vivo, a lei de Deus, pelos direitos humanos. As pessoas agora estão lá em busca de direitos humanos. E que direitos humanos são esses? Direitos humanos que dão base para o bandido. O bandido vai, mata uma pessoa de bem, vai presa, aí o direitos humanos vai lá e diz: agora tem que dar 2 salários para ele, para a família, tem que dar boa alimentação. Enquanto o parente, né, a família do que foi executado, faz o quê? Aí eles se viram. As leis humanas é assim. Ela está dando base à bandidagem, fazendo com que a humanidade, volte-se para o crime, volte-se para a maldade, a violência. Nos dias de Noé, a violência, ela se multiplicou muito. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a violência, ela se multiplicou muito. E nos nossos dias, a violência está se multiplicando muito. Aí as leis humanas, ele roubou porque estava com fome, ele roubou para comprar alguma coisa que ele precisava. Não, nos Estados Unidos foi estabelecida uma lei que a pessoa pode entrar no mercado e roubar, portanto que não passe de $1.000, né? Parece mais ou menos $1.000. Alimento também. Parece que tem que ser coisa de se alimentar. Qualquer coisa, ele sai do mercado com blusão, sai do mercado com muitas coisas, não somente alimento, TV, tudo, contanto que não passe um valor que é $1.000, acho que é $1.000. E eles estão querendo estabelecer isso aqui no Brasil. Meu Deus. Você pode entrar, roubar, portanto que não passe aquele valor que foi estabelecido. Muito boa essa lei, muito boa. A secularização está substituindo Deus pela ciência. Eu vou tocar mais para baixo algumas coisas com relação à ciência. A gente está substituindo pela tecnologia. Veja, o celular hoje, o celular é considerado o ídolo do ano, do século, o ídolo do século. E não somente as pessoas no mundo estão idolatrando o celular, mas muitos crentes estão idolatrando o celular. Muitos irmãos estão substituindo Bíblia, estão substituindo binários pela tecnologia. Celular. É claro que a tecnologia tem o seu lado bom. Por meio da tecnologia, o Evangelho está sendo avançado por toda a terra, muitas pessoas estão sendo alcançadas por meio da tecnologia.
Mas, por outro lado, ela está dominando muitos irmãos, fazendo com que muitos irmãos se tornem obcecados pelo celular. Brigas por causa do celular, mortes por causa do celular. A filha matou a mãe porque a mãe tomou o celular dela. Uma menina de acho que 12 anos botou fogo na casa, trancou os pais no quarto, enquanto eles estavam no quarto, trancou e botou fogo no sofá e saiu porque não deixou brincar. Então, hoje é isso que está acontecendo. A secularização está substituindo Deus pelo conhecimento. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, o conhecimento incha. Muitos estão voltados para o conhecimento. Eu conheci irmãos, não somente irmãos e irmãs, muito assim dedicado ao Senhor, cantava e tudo, mas depois que começou a ir para a faculdade, aí começou a botar piercing no nariz, nos lábios, tatuagem. Agora, porque não é bem como vocês falam, não é bem assim. Não é a Bíblia, não é assim. A Bíblia, ela não é bem assim como vocês pensam que é. Veja como a mente transformou uma pessoa. Né? Ela foi seculada. A secularidade substitui Deus, as leis de Deus, pela revolução de ideologias. Muitas ideologias. A ideologia de gênero. Irmãos, até pastores estão lá dizendo, não é bem assim como nos estão falando, porque Deus é amor. E Romanos capítulo 1, não é bem assim como o apóstolo Paulo, como Paulo falava ali, aqueles que praticam e aqueles que apoiam são dignos de morte, porque Deus é amor. Nós temos que apoiar sim. Se é uma questão deles, eles que estão decidindo. Então, se eles querem viver assim, a gente tem que apoiar que eles vivam assim. Ideologias de gênero. Eles têm que escolher o que eles querem viver, o que é melhor para eles. Eu não estou falando das pessoas no mundo, eu estou falando de pessoas que se consideram pastores, pastoras. Tem uma pastora que eu estava até comentando com a irmã Tina aqui em Salvador, que ela apoia também essas ideologias. Aqui tem ideologias, é um conjunto de ideias, mas tem ideias malignas, muitas ideias malignas. Por exemplo, ideias de guerras, ideias de colocar nas escolas ensinamentos que não se pode ensinar que um menino é menino e que uma menina é menina. Ideias de que nas escolas não podem mais falar de Deus, porque cada um tem que escolher a sua religião, e se alguém fala de Deus está menosprezando a religião do outro, que é hoje a religião, que até o satanismo hoje é uma religião que não pode mais expulsar demônios, porque Satanás é uma religião agora. Essas ideias, né? Muitas ideias. Então, essas revoluções de ideologias. Irmão, se essas revoluções fossem realmente boas, o mundo seria bem melhor. Mas cada vez que nós olhamos para este mundo é que ele está indo de mal a pior. Cada vez mais drogas, cada vez mais abortos, cada vez mais homicídios, cada vez mais suicídios, cada vez mais estupros, desrespeitos, falta de amor, a desigualdade. Então, essas revoluções são tudo do secularismo. E quer secular a nós mesmos, até nós mesmos, para apoiarmos, porque não é bem como nós pensamos. A secularização quer dizer para você que a Bíblia é ultrapassada. Eu vou falar nisso agora. Mostrando que a Bíblia é a nossa única referência. Não temos outra referência. Mas a secularização quer dizer que não é assim. A ciência diz, vamos ver o que a ciência diz. Primeiro, nós precisamos, irmãos, fazer uma comparação. Precisamos ouvir a ciência? Precisamos ouvir, mas nós precisamos voltar à Bíblia e ver o que a Bíblia diz? Sim, nós precisamos.
Nunca tome apenas um lado, porque a ciência é para comprovar a existência de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, porque os homens são indesculpáveis, porque a própria natureza prega a sua existência. Mas a ciência, ela quer deturpar isso aí. O que a ciência diz com respeito à Bíblia? A ciência diz que a Bíblia, ela foi escrita por homens com as suas próprias ideias. Eles formularam, eles criaram uma história e escreveram aquela história. Então, dizendo que são de autoria humana, que a Bíblia é de autoria humana e que é ultrapassada. Até o Papa está dizendo que a Bíblia é ultrapassada e que vai reescrever a Bíblia. Os que apoiam a ideologia de gênero, que, como fala que cada vez mais homossexuais estão surgindo, eles querem tirar as partes que a Bíblia condena. Hoje já tem, né? Já tem a Bíblia. Já tem essa Bíblia. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Não tem nada de graça sobre graça. Já tem essa Bíblia. E as igrejas que eles falam, mas nunca é a igreja que o Senhor Jesus gerou. Então a secularização, a ciência, ela fala isso, que é a secularização. Que a Bíblia é humana e é ultrapassada. Mas o que a Bíblia diz com respeito à Bíblia? Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Só nessa parte A. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O que é inspirada? Tem até pastores, irmãos. Um dia eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo assim: a Bíblia não é o falar de Deus. A Bíblia, ela contém o falar de Deus. Aí vocês querem que eu prove? Aí vai lá e pega aquelas partes em que não é o falar de Deus. É o falar de um rei, é o falar de Acabe, é o falar de Jezabel, é o falar de Caim. Mas quando diz assim, inspirada, porque os que escreveram, eles não são autores, eles são escritores. Autor é Deus. Os irmãos que escreveram Reis, teve como é que chama? Pescadores, né? Pescadores, teve pessoas incultas, escribas, foram mais de 40 pessoas que escreveram, né? Mas eles viveram uma época para escrever? Eles não viveram naquela época. E como é que eles poderiam escrever? Por exemplo, Noé. Como é que Noé poderia escrever o que aconteceu antes de Adão? E vir narrando a história a passar por Abraão e depois Jacó. Como é que ele escreveu isso? Quando fala assim, inspirada, por exemplo, eu pego digamos que eu pego um livro e leio um livro. E aí eu vou falar sobre aquele livro. No momento em que eu vou falar daquele livro, as palavras daquele livro, daquele autor, tornam-se as minhas palavras. Aquele livro me inspirou e eu vou falar o que está naquele livro e mais ainda. Quando Deus inspirou para dentro dos apóstolos, não somente os apóstolos, mas todos os escritores, Ele inspirou tudo o que aconteceu, Ele inspirou para dentro deles. E eles, então, escreveram. Então, foram homens divinamente inspirados por Deus. Divinamente inspirados por Deus. Então, é isso que quer dizer inspirado. Deus, Ele inspirou. Inspirar é trazer para dentro de si. Expirar é botar para fora. Quando Deus inspirou para dentro seja, nós podemos dizer assim, Deus expirou para dentro das pessoas que escreveram. E aqueles que escreveram, eles inspiraram o que Deus expirou para eles. E Deus, dentro dos próprios discípulos, no Novo Testamento, o Espírito Santo já habitava nos discípulos. Aí agora, Deus
através dos discípulos, escreveu. Então nós podemos dizer que, assim como nós falamos aqui como canais para falar para vocês, eles foram canais de Deus para escrever a Bíblia. Tá? Então eles Amém. não são autores, eles são escritores. Só Deus é autor. Verdade. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ali o apóstolo João ele fala com respeito à Bíblia, com a visão, e diz assim, revelação de Jesus Cristo. Ali nós temos dois sentidos. Revelação de Jesus Cristo. Primeiro, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. O que está aqui na Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de homem. E ela revela Cristo. Então, um lado é revelação de Jesus Cristo e outro lado ela revela Cristo, o próprio Cristo. Vamos ver também o que a Bíblia, o que a ciência fala com respeito à criação. Porque a secularização quer te desviar da Bíblia, não quer que você creia na Bíblia. Eu quero até pegar mais um ponto que é com respeito à secularização. A secularização, ela não quer tirar uma religião do homem, mas ela quer estabelecer uma única religião. Alguns estudiosos disseram assim que provavelmente vai ser a religião do Hamas. Eles são extremistas, né? São extremistas. E qualquer um que não seguir a sua religião, ele mata. Aí mata. A Bíblia, como eu já falei, querem substituir, né? Então a Bíblia, ela não pode, ela é insubstituível, é sagrada. Eles querem substituir o que é sagrado pelo que é profano. Já tem no mercado aí. Um dia, como o Papa também quer fazer isso, os governos querem fazer isso, também está na intenção do governo, é fazer o seguinte: você tem uma Bíblia? Aí você vai, deixa eu ver. Aí você vai mostrar a Bíblia. Aí ele vai dizer assim, a partir de hoje você não vai ficar mais com essa, você vai ficar com essa daqui. Aí vai tomar a sua Bíblia e dar a Bíblia a Deus. Aí vai começar aquela perseguição de casa em casa para poder tirar todas as Bíblias e apenas colocar uma única Bíblia que eles querem implantar. Então essa é a secularização. Vamos ver mais uma coisa com respeito à criação, que a ciência diz e o que a Bíblia diz. A ciência fala com respeito à criação, ao universo, a criação da Terra, do planeta Terra e de tudo que nele há. Então, a ciência, o que eles mais se baseiam na formação dos astros, dos cosmos, de tudo da galáxia, foi a explosão cósmica, que é chamado Big Bang. Vocês já ouviram muito falar sobre isso. Há algumas teorias, mas o que mais eles dão prova para eles de que a existência de toda a galáxia, todo o planeta, toda a existência foi através de explosões. Não somente uma explosão, mas explosões. E que foi dando forma a todas as coisas. Aí muitos creem nisso, que a Terra surgiu através de uma explosão cósmica chamada Big Bang. Mas o que é que a Bíblia fala com respeito à criação da Terra? Em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler esse versículo porque ele é muito importante. Eu não quero só recitar alguns pontos dele. Colossenses capítulo 1, versículos de 16 até o 18, diz assim. Colossenses 1, de 16 até o 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, em Deus criou todas as coisas. Sim. E nele foram criadas todas as coisas. Sim. Sim. Em João capítulo 1, versículo 3, ali fala que o Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez por si mesmo, né? João capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 aí diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Quem fez todas as coisas? Deus fez todas as coisas. Não tem dúvida disso, né? A Bíblia fala isso. O que a ciência fala com respeito à criação da humanidade? A ciência diz que o homem veio de uma evolução de um primata. Vamos ser mais claro aqui, né? Veio de um macaco. Então eles dizem que o homem veio de um macaco e que foi se evoluindo há muitos anos atrás. Naquela época eu ainda gostava até de discutir. Aí uma professora de biologia foi falar com respeito à criação do homem. Porque ela foi apontar alguns pontos que dizem que a Bíblia diz que foi Deus que fez, que Deus que fez, que ele disse que Deus fez. E ela veio então tocar na questão do homem. Dizer que não aceitava que o homem veio do pó da terra. Porque Deus Todo-Poderoso, ele iria criar o homem do pó da terra, de algo tão insignificante. Então ela acreditava na ciência, que o homem veio de uma evolução. Que o homem veio do macaco. Mas o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz? O Senhor disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Só essa parte. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem para conter e semelhança para expressar. E no capítulo 2, versículo 7, e ali diz assim: então formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Então quem fez o homem? Deus. Se voltar para Colossenses 1,16, todas as coisas foram feitas por meio dele, então nós também fomos feitos por meio dele. Amém. Todas as coisas subsistem por meio dele. Né? Amém. E João 1,13, ele fez todas as coisas, e o que não foi feito se fez por si mesmo, ou seja, por si mesmo se criou. Não, ele não fez, nada se fez por si mesmo. Deus fez todas as coisas. Vamos ver mais um ponto com respeito ao que a ciência fala. A secularização. Que a Terra é plana. Aí diziam que a Terra é plana. Outros diziam que a Terra era quadrada. Mas 500 anos antes de Cristo, existe até o nome desse pesquisador, ele disse que a Terra era redonda. Porque quando via no finalzinho, ela fazia tipo assim, dava uma volta. Então, eles acreditavam que a Terra era redonda. Mas em 1969, o astronauta, ele foi para o espaço. E lá, mal ele viu que a Terra era redonda, ele disse assim: a Terra é redonda. Veja, 1969. Mas vamos ver o que fala em Jó, capítulo 37, versículo 12. Ali eu vou falar para vocês. Jó, capítulo 37, versículo 12. Para fazer de tudo o que eu lhe ordeno na redondeza da terra. Mostrando então que a terra era redonda. Já Jó, acho que era, não sei mais ou menos 2000 anos atrás, 1700 anos antes de Cristo. Jó, acho que 1700 anos antes de Cristo, ou 2000 anos antes de Cristo, já estava revelado na Bíblia que a terra é redonda. Em Isaías, capítulo 40, versículo 22, ali diz assim que ele está assentado, que o Senhor está assentado na redondeza da terra. Então a Bíblia já revelava isso, que a terra é redonda. Vamos ver mais um ponto aqui com respeito ao que a ciência diz. Vamos pegar aqui alguma figura aqui na nossa tela. Tem a Antártida, a geleira. Vamos deixar aqui. A Terra é redonda. Aí, está vendo? A Terra é redonda. Não, a Terra ela contém dois hemisférios. O hemisfério sul, que é esse aqui, e o hemisfério norte, que é do outro lado. No hemisfério sul, tudo isso aqui branco é gelo. E do outro lado, também é gelo. O hemisfério sul, a Antártida, ela tem 14, alguns falam 14,400, outros botam 14,700 milhões de quilômetros cúbicos. É muita terra. É tanto que o continente, esse é o continente antártico, ele é o quinto maior continente
quinto maior. Mas muito gelo e indo mais para o centro, é inabitável, ninguém habita. Há algumas espécies de animais, raro, pouco mesmo, bem raro, que sobrevivem aqui, mas os pinguins. Mas indo para as extremidades, o mais impressionante que eu acho, irmãos, esse da Antártica, que é tanto a Antártica como a Antártida, é a mesma coisa, é que quando chega aqui na ponta, termina o gelo e começa a vegetação. É algo impressionante. Aqui para cá, daqui para cá é gelo, daqui para cá, vegetação. E aí começa a ter várias espécies de plantas, de animais. A profundidade desse continente aqui, continente Antártico, para baixo do mar, que ele está acima do nível do mar, são montanhas que têm mais até de 2.700 metros de altura. É muito alto, né? Muito gelo. E para baixo do mar, são 4.700 metros de profundidade de gelo. Aí a ciência, tanto mais do hemisfério sul que do hemisfério norte, são 2 quilômetros onde tem muito gelo mesmo. Ele é espaçoso, mas a parte que tem mais gelo são 2 quilômetros. 2 quilômetros de gelo. Mas o sul não, o sul é muito gelo. O sul é mais frio do que o norte. É tanto que no norte tem o urso polar, que vocês já ouviram falar do urso polar, né? No sul não tem. A ciência diz que isso aqui se formou com neve, gotículas de neve que foram caindo e foram formando camadas, e essas camadas foram compactadas e depois foram se tornando geleiras. E há 30 anos foi se formando isso. E aí, milhões de anos, se formou tudo isso aqui. Mas o que é que a Bíblia fala com respeito ao Polo Sul? Principalmente o Polo Sul e também o Polo Norte. Vamos ler. Eu poderia recitar para vocês, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim: e a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, não havia terra. Havia apenas águas. Aí no versículo 9, aí o que o Senhor disse assim: ajuntem-se as águas, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Vamos exemplificar um pouquinho aqui com respeito à travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. Quando Moisés e o povo de Israel se depararam em frente ao mar, o que eles viram? Águas. Mas quando o Senhor disse: diga ao povo que marche. Então, quando Moisés colocou o seu cajado nas águas, as águas se abriram. E apareceu o quê? A porção seca. E eles então passaram. Mas o que aconteceu com as águas? Quem pode dizer aí? O que aconteceu com as águas? Hã? As águas se abriram e apareceu a porção terra. Mas o que aconteceu com ela? Ela tornou-se duas paredes. E o povo passou a ser. Quando o Senhor disse: juntem-se as águas em um só lugar, as águas então elas se juntaram em um só lugar. Mas no Mar Vermelho Deus não congelou. Por isso ela voltou ao normal. Mas aqui Deus mandou se juntar as águas em um só lugar para que a porção seca aparecesse. E Deus então congelou para que ela permanecesse em um só lugar. Então ela tem no Polo Sul e no Polo Norte. As águas estão congeladas. A ciência estuda a dimensão do Polo Sul e também do Polo Norte. E eles têm em mente com respeito ao aquecimento global, por causa do derretimento. Porque ele disse assim: de acordo com o cálculo que eles fizeram, eles disseram
se toda essa geleira se degelar, o nível do mar vai ficar acima, ela diz assim, ela vai formar um acréscimo em cima do nível do mar de 58 metros. 58 metros acima do nível do mar. Ou seja, o mar, quando nós vemos ali, está ali, né? Aquele nível ali. Então, imagine vocês, 58 metros acima daquele nível. O que é que vai ficar? Toda a porção seca vai ser coberta novamente. 58 metros. Então, o que tiver acima de 58 metros, que tem edifício aqui da Maxim, mas dependendo também da altitude, porque pode estar em baixa altitude, abaixo do nível do mar. Se tiver acima do nível do mar, talvez não cubra. Mas se tiver no lugar em que as águas antes cobriam, vai cobrir, se ela estiver abaixo. Só que Deus disse que não mais julgaria a terra com água. Certo? Então a ciência ela quer mostrar que as coisas foram acontecendo sem a intervenção de Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus fez tudo isso. As águas, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a porção seca estava, digamos assim, de acordo com a ciência, estava abaixo das águas 58 metros submerso. Então as águas se juntaram e por isso tem uma visão de uma montanha de gelo. Vejam, isso aqui, aí olhando assim a gente pensa que é baixinho. Quem assistiu uma vez um filme de Super-Homem, que ele chega no Polo Sul e ele então se joga no mar, ele chega assim na beirada da geleira e se joga. Aí ele mostra assim muito alto mesmo, então quando ele se joga, leva um tempão descendo até chegar nas águas. Então isso aqui, olhando aqui, parece ser baixo, mas isso aqui, podemos dizer que esse daqui não chega a 2.000 metros de altura. Mas de acordo com os pesquisadores, porque o Polo Sul se tornou um lugar de pesquisas, e eles, alguns lugares mais altos, eles disseram que chega a 2.770 metros de altura. É baixo ou é alto? É alto. Muito alto, né? Muito alto. Então, irmãos, é isso que aconteceu em Gênesis 9, né? Fala isso, né? Então, vamos pegar outro ponto. Tem mais alguma figura do Polo Sul? Não, né? Não. Acabou, né? Vamos lá aqui. Aqui fala com respeito às águas, no Polo Sul e Polo Norte. Outra coisa que a ciência diz com respeito aos continentes. Nós temos, são 6 continentes. Mas, quando pegar a América do Sul, aí vem América do Sul, América do Norte e América Central. Aí formam 8 continentes. Mas são 6 continentes. E a ciência diz que esses continentes se formaram de acordo com terremotos, que as placas tectônicas elas se moveram e foram se dividindo, se separando, formando os continentes. A ciência fala isso. Mas quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, o capítulo 1, versículo 1, eu vou ler para vocês, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 9, né? Apocalipse 1, 9. O apóstolo João, ele fala que ele foi preso por causa da palavra de Deus. A secularização não queria que a palavra de Deus se expandisse. Mas graças a Deus, a palavra chegou até nós. Amém. Apocalipse chegou até nós. Amém. Ninguém impediu. Oh, Senhor. Então ninguém pode tirar isso de nós. Por isso essa revelação de Apocalipse capítulo 12, foi algo que Satanás quis impedir. Mostre o mapa mundi. O mapa mundi, não, o mapa mundi, com os nomes da aqui. O mapa mundi, então com os continentes, como eu falei para vocês,
Aqui o continente que o pessoal chama de sul-americano, né? Continente americano e tal. Norte-americano. Norte-americano. Aqui está o continente africano, aqui está o continente europeu, Asiático. o asiático, cá embaixo, e o Antártico está cá embaixo, e o Polo Norte está lá em cima. Mas com um terremoto, o terremoto ia balançar tudo, dividir tudo e formar um cenário. Vocês já viram esse mapa antes? Eu só estou mostrando aqui para mostrar para vocês que Deus fez esse cenário. Deus criou esse cenário para mostrar que a Bíblia realmente ela é inspirada por ele. Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui algumas figuras. Aí diz assim, vou pular talvez pular não, vamos ver aqui. Uma mulher, para causa do nosso tempo, uma mulher, já passou o nosso tempo. Aí depois tem essa mulher que estava grávida para dar à luz a um filho varão. Ela deu à luz a um filho varão. Então nós temos aqui em Apocalipse 12 a mulher, não é isso? Sim. E tem o dragão que estava esperando ela dar à luz para devorar o filho varão. Então nós temos aí um dragão. E só que esta mulher, quando o filho varão nasceu, ele foi tomado para o Senhor. E então Deus deu à mulher asas de águia, para que ela fugisse para o deserto. Aí nós temos aqui, vamos tirar, dentro o verdinho, tirar as letreiras para poder ter uma visão melhor, né? Os irmãos sabem, né, que essa figura daqui é um dragão. Um dragão grande, vermelho. Aqui é o filho varão. Aqui a mulher ela recebe asas de águia. Então a mulher ela não está aqui, mas ela é representada por esta águia, que aqui os irmãos que já viram muito, isso aqui é uma águia, né? Aqui é a asa do lado, digamos, do lado direito, e aqui é a asa do lado esquerdo. É como sombra para poder mostrar que ela está do outro lado, a asa que está do outro lado. Aqui está a cabeça da águia, aqui o bico da águia, e aqui os pés da águia. E a águia, ela está fazendo uma frenagem. Quando a águia vai pousar, qualquer pássaro que vai pousar, ela encolhe um pouco as asas para fazer a frenagem, para ela fazer um pouso suave. Então ela está recolhendo suas asas aqui. E ela está pousando aqui na América do Sul, que é representado pelo deserto. O deserto. Então aqui o dragão, o filho varão, a águia e o deserto. Aí a outra figura para vocês verem melhor. Embora não fizeram um desenho com todo mundo bem direitinho, mas dá para entender. Então aquela figura lá da águia, você vê que aqui é a águia, aqui é o deserto, as pernas, as patas da águia, né? Ela está pousando aqui na América do Sul, que é o deserto. O filho varão, então tem um formato certinho de um bebê quando está para nascer. Não está de cabeça para baixo, né? Que quando vai nascer fica de cabeça para baixo, mas está aqui no sentido encolhido para que vai nascer. E o dragão esperando o filho varão nascer para devorar. Então aqui é esse dragão grande e vermelho. Então tudo isso aí, deportando aqui para Apocalipse capítulo 12, isso é só para mostrar que a Bíblia realmente ela é inspiração de Deus. Amém. E que Deus fez todo o cenário e tudo vai acontecer de acordo com como ele estabeleceu, como ele determinou. Até o que Satanás hoje está fazendo, ele está cooperando para a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, e a salvação das pessoas e a condenação final. Tem uma figura aí no final que a ciência não fala nada sobre isso, que vou tirar para duas figuras do monte, volta o outro. Tem como aproximar? Dá o zoom. Dá o zoom, sim. Aqui, essa é uma visão de não aproximar, não ficar perto o foco. Aqui em cima, essa imagem, ela foi tirada de cima do Monte das Oliveiras. É uma visão que dá para Jerusalém, a antiga construção de Jerusalém. Aqui está o templo do, esqueci até agora, dos muçulmanos, né? A mesquita deles, então. Que aqui era onde estava construído o templo de Salomão.
que quando foi derrubado, então esse terreno passou para os muçulmanos, esqueci até o nome que dá a eles, e eles construíram esse templo. E os judeus estão querendo de volta esse espaço aqui para construir o templo. Aqui embaixo é o cemitério israelita, e aqui é o muro de Jerusalém, onde muitos fazem suas lamentações, esses muros aqui. Agora, a visão de Jerusalém para o monte. A outra imagem. Aqui é uma visão de Jerusalém para o Monte das Oliveiras. Os irmãos ouviram falar muito do Monte das Oliveiras, né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras, Davi foi para o Monte das Oliveiras. E em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, tem uma profecia com respeito ao Monte das Oliveiras. Que quando o Senhor Jesus voltar, quando ele arrebatar a sua igreja, haverá grande perseguição. E os judeus, eles vão fugir e vão ficar encurralados no Monte das Oliveiras. Olhando assim, parece que o monte é baixo, mas é um monte muito alto. Você vê que aqui é uma torre muito alta, aqui no meio do monte, e ainda é baixo para o monte. Então daqui para cá é muito alto esse monte. Eles vão ficar encurralados aqui e não vão ter para onde fugir. Aí o exército do anticristo vai achar que vai acabar com todos eles. Eles invocarão o nome do Senhor, então o Senhor descerá e dará o escape a ele. Mas antes de falar o que vai acontecer nesse monte, é que aqui em cima desse monte, por ter uma visão privilegiada para Jerusalém, uma construtora quis fazer um hotel com janelas voltadas para Jerusalém. Só que para construir lá em Jerusalém não é de qualquer forma. Então tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para saber se não vão fazer escavações em lugares arqueológicos. Pode ter algumas coisas para museu, eles podem destruir. E aí pediram para uma empresa vir trazer uma sonda para ver o que tinha debaixo do lugar que ele ia construir. Porque tinha que ser uma construção muito profunda. E quando passaram como se fosse uma ultrassom, e eles viram que debaixo desse monte aqui há uma rocha. E essa rocha que está aqui debaixo, ela está com uma trinca no meio, diz assim, bem no meio. Ela está trincada bem no meio. E aí foi suspenso a construção. Não foi permitido construir aqui em cima desse Monte das Oliveiras, porque se vocês fizerem a construção aqui, essa rocha vai se abrir no meio e o monte vai ficar em duas partes. Então não vai ser permitido construir ali. Aí quando a gente vai para Zacarias, capítulo 14, aí voltando mais uma vez, que o povo de Israel vai ser perseguido, e eles vão ser acurralados aqui no pé do Monte das Oliveiras. Então eles invocarão o nome do Senhor, o Senhor descerá e pisará no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá em dois. Então a rocha já está fendida. Quando o Senhor pisar, então, com o seu poder, o monte então vai se separar. A ciência diz que é por causa de um terremoto que causou essa rachadura. Mas a Bíblia nos mostra que esse monte ele vai se dividir em dois. Então, irmãos, tudo isso é uma realidade da Bíblia. É algo que a Bíblia traz para nós e que a ciência quer deturpar, quer esconder, mas tudo isso é criação de Deus, é o operar de Deus. Então, irmãos, leiam mais a Bíblia, amem mais a Bíblia, desfrutem mais da Bíblia. Amém. Porque ela é a nossa única referência. Amém. Eu paro por aqui, já passei quase 20 minutos. Que Deus abençoe vocês. Amém. E essa é a recomendação que eu peço para vocês. Nunca abandonem a Bíblia. Nunca deixem de ler a Bíblia. Não permita que Satanás venha circular a mente de vocês. Não vos conformeis com este século, tá bom? Mas renovais no Espírito. E renovar a mente no Espírito é exatamente buscar as coisas do Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém.